Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni e hoje o nosso bate-papo é sobre saúde mental das mulheres, seus desafios e soluções. Isso, estamos aqui com a psicanalista e terapeuta cognitivo comportamental, Alessandra Nunes. Alê, um prazer imenso te receber aqui no nosso podcast. O prazer é todo meu, agradeço o convite e vai ser um enorme prazer falar para nós mulheres, né, dos nossos desafios diários, que é um exercício. Com certeza. E para começar, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, como você descobriu que queria ser psicanalista. Então, eu descobri através da minha própria vida, né, na minha experiência de vida. Eu sempre fui uma criança extremamente reprimida, no qual eu tive transtornos alimentares durante quase a minha vida inteira, né? E minha vida era um caos. Eu estava sempre lutando contra a vida, né? Relacionamentos abusivos, eu sofri violência doméstica, eu tinha dependência emocional, eu era estressada, eu era irritada, como você falou que você é tão zen, nem sempre eu fui assim. Já fui muito irritada, já fui muito estressada. Só que eu cansei, chega uma hora que você cansa de lutar contra a sua vida, né? E aí foi quando eu comecei a procurar ajuda. A princípio, eu tentei me ajudar, né? Através de livros de autoajuda, vídeos de autoajuda, né? Só que chegou um ponto que você via que nada funcionava, né? Porque sozinha a gente não consegue, às vezes, nos ajudar. A minha vida parecia que era travada. Eu dava um passo para frente, 10 para trás. Aí, quando eu achava que tinha encontrado o cara certo, novamente um relacionamento abusivo. E aí eu me perguntava, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? E, na verdade, era eu mesma que estava fazendo de errado. Né? São pequenos hábitos, são pequenas crenças que a gente acredita da nossa vida que levam a gente a fazer um monte de coisa errada, né? E essa falta de autoconhecimento faz com que a gente acabe repetindo os padrões de comportamento. E aí são inconscientes, na verdade, né? Exatamente. O nosso inconsciente ele é responsável por 95% dos nossos pensamentos, né? Então, e 95% desses pensamentos são imaginação. É o famoso se acontecer, se não sei o quê. E aí você precisa controlar os seus pensamentos o tempo todo. E foi através da psicanálise que você percebeu, começou a conhecer os seus desafios, essas repetições de padrão, Sim. E fizeram você falar, não, pera, eu posso ajudar mais pessoas. Exatamente isso, foi através de psicanálise. Como eu falei, eu lia muito sobre o assunto, buscava essa informação, buscava ajuda, até que eu busquei a ajuda mesmo de um profissional. E aí eu me apaixonei pelo processo. E eu vi o quanto nós mulheres levamos a vida muito pesada, a gente carrega tanto problema de tanta gente ao nosso redor, né, além dos nossos, o que torna a nossa vida muito pesada. E eu falei assim, não, eu quero ajudar outras mulheres assim como eu a se encontrarem, porque não precisa ser pesado. A gente não está sozinha, tem pessoas aí que podem nos ajudar, né? E foi aí que eu resolvi estudar psicanálise, aí estudei psicologia positiva, terapia cognitivo-comportamental e outras especializações. Tem uma especialização em sexologia, relacionamento, programação neurolinguística, hipnose clínica e atualmente eu estou fazendo uma outra especialização em nutrição comportamental. Que uma coisa sempre acaba ligando com a outra. Quando você vai ver, até como a gente fala de distúrbios alimentares, ele também está relacionado com a autoestima, do porquê que a gente acaba entrando nesses sistemas de compulsão, porque é uma compulsão. E que é relacionado à ansiedade, e acaba falando, preciso entender isso para poder tratar isso na pessoa também. Exatamente isso. Quando você já passou, fica muito mais fácil. Quando chega uma paciente, ela senta na minha frente, ela fala os problemas dela, eu sei exatamente qual é a dor dela, porque eu já passei por tudo isso. E aí eu tenho um acolhimento, né? Diferente, digamos assim. Porque quando você já viveu aquilo, você encara de uma forma diferente. Né? E eu busco sempre nos meus atendimentos uma forma muito humanizada. Eu vou deixar ela falar sobre o que ela quiser,
Vai ter momentos que a gente, né, vai parecer até que a gente está conversando só, e na verdade é nessa conversa que eu estou analisando. E eu estou sempre disponível a hora que os meus pacientes precisam para estar dando esse acolhimento. Porque eu acho que esse acolhimento fora é muito importante. Né? Não precisa você esperar uma semana até chegar a outra sessão. Às vezes acontece tanta coisa em uma semana. E você precisa, né? E você precisa de um help, você precisa de ajuda. Então... E você acha que as mulheres, elas têm... E eu acho que é justamente esse acolhimento que a gente precisa ter, porque do lado de fora, quem está olhando pela ótica do espectador, eles julgam. Ah, por que você tá nessa relação? Porque você quer, você tá nessa relação porque você gosta, por que você não mudou? Isso depende de você. A gente sabe que depende da gente. Sim. Mas é difícil de sair do ciclo. Muito difícil. É muito difícil. Vou falar por experiência própria. É difícil você enxergar que você está dentro de um relacionamento abusivo. Que dirá você sair, né? Porque às vezes, dependendo do tipo de relacionamento, parece um cuidado. E que não é um cuidado, né? Tirar o teu direito de ir e vir não é um cuidado. Não é um ciúme. Ah, ele só está com ciúme porque ele me ama muito. Não. Não é ciúme porque ele te ama muito. Ele está querendo realmente te manipular. Ele está querendo realmente ter você só para ele. Existem inúmeros fatores que levam a isso, né? E outro, a mulher, para sair, ela tem medo. Ela tem medo do julgamento, ela tem medo do que ela vai enfrentar, ela tem medo de, às vezes, situação financeira dela, como vai ficar. E aí, se tem filhos, ela tem medo de como ela vai criar esses filhos. Então, envolve muita coisa. Tenho medo também de ficar sozinha. Esse é o maior dos motivos. Eu falo porque eu também passei por relações assim. E o meu maior medo, por mais que eu fosse dependente financeiramente e tivesse os filhos, enfim, o meu maior medo era da solidão. Sim. Porque a gente vive numa sociedade que cobra isso da gente. A mulher, quando ela está sozinha, ela não tem valor. Você não é nada. Exatamente. E eu fico muito triste como mulher quando eu atendo pessoas que elas falam para mim que elas buscam a terapia porque elas estão entrando em depressão porque estão sozinhas. Porque elas não se acham nada, elas se acham lixo. E, na verdade, não, gente. A gente tem que se amar. Eu só consigo ter o amor do outro se eu me amar. Se eu me querer bem, se eu me cuidar, se eu ter estima por mim. E gostar da própria companhia. Exatamente. Acho que essa parte é a mais difícil, né, Lê? Gostar quando a gente é dependente emocional. É a mais difícil. Na verdade, a dependência emocional, assim como a dependência química, é um vício. Você tem um vício naquela pessoa. E aí, quando você sai daquela pessoa, quando você tira aquilo, você entra em abstinência. Por isso que dói tanto. Por isso que quando você, até no término de um relacionamento, quando você termina, se você não foi você que terminou, dói muito. Porque é abstinência, você está tirando aquilo abruptamente, do nada, acabou a relação. A gente não vai se ver, a gente não vai se falar, por isso que dói tanto. Porque você literalmente entra em abstinência. A paixão, ela desenvolve no cérebro, né? Ela me fugiu a palavra agora, mas a reação química que ela tem no cérebro é o mesmo de quando você usa cocaína. Nossa. Por isso que quando Fortíssimo. você está muito apaixonada, né, você fala assim, nossa, aquela pessoa é o meu mundo, é a minha vida. E você quer mais daquilo. É a mesma reação química que tem no cérebro da cocaína. Por isso que dói tanto quando a gente termina, quando a gente tira aquela pessoa da nossa vida. E, Ale, já aproveitando que nós estamos falando de todas as questões de saúde da mulher, saúde mental da mulher e como é difícil esses relacionamentos todos, na sua experiência nos atendimentos, o que você vê assim que é mais frequente que as mulheres chegam com essa queixa mesmo para você? É depressão, é ansiedade? Nos tempos de hoje, Ansiedade. qual a queixa, assim? Ansiedade é o campeão digamos assim, de vendas, é a ansiedade. Tem uma pesquisa de uma universidade do Reino Unido que fala que nós, mulheres, temos propensão 2 vezes mais de ter ansiedade do que o homem. Atualmente, metade das mulheres, no Brasil, tá? Metade das mulheres que trabalham no mundo corporativo tem ansiedade, sofrem de ansiedade.
Eu e a Patrícia se olhando nesse momento. Para você ver. A dependência emocional, né, acarreta também é um dos fatores que tem muito. Mas a ansiedade é... Porque aí vira uma bagunça, né? Eu imagino. A mulher, ela já tem uma cobrança que necessariamente ela não pode estar sozinha. Aí ela tem uma cobrança também de que ela não pode ficar parada só cuidando da casa, porque senão, né? Nossa, não posso ficar parada em casa, só cuidando de filho. Aí tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas ao mesmo tempo que tem que trabalhar também, aí tem que resolver os conflitos internos. Então é muita coisa, né? Sim. Pra E a lidar. pressão social hoje em dia, eu não digo que ela aumentou, ela intensificou. Por quê? Rede social. Aí você vê na rede social aquela mulher linda, maravilhosa, que acabou de parir e está com o corpo melhor do que antes, você quer ter igual. Entra numa comparação que aí vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma frustração, vai gerar um transtorno alimentar. Você tem duas chances. Ou você vê aquilo ali e você quer copiar, e aí você vai fazer de tudo, que aí é onde entra as comparações, e aí desenvolve os transtornos alimentares, e aí as cirurgias em excesso e tudo isso. Ou você relaxa. Aí você engorda, aí você é cobrada mais ainda, e aí você desenvolve mais depressão, mais ansiedade. Aí é se um você ciclo. emagrece é porque você tá magra demais, você precisa parar de emagrecer, porque você tá ficando... Eu lembro que quando eu emagreci eu perdi muito peso. Minha mãe, algumas pessoas falavam, nossa, mas você emagreceu muito, você tá quase anoréxica, gente, nem era. Realmente, eu tava muito magra. Mas assim, não era pra tanto, só que as pessoas começam a falar que você tá magra demais. E nunca tá bom pra ninguém. A gente tem uma pressão social real, assim, é uma tripla jornada de trabalho. A gente trabalha em casa, a gente trabalha, né, fora. E se você opta por ficar em casa cuidar dos filhos, tá tudo bem também, desde que você tenha uma relação saudável, é uma escolha sua. Mas você é cobrada se você resolve ser dona de casa e se dedicar aos seus filhos e ao seu marido. Você é cobrada pelas pessoas que trabalham. Se você trabalha e resolve se dedicar ao trabalho, você é cobrada porque você não dá atenção pro seu marido ou pro seu filho, ou porque você não quer ter filhos. O tempo todo a gente é cobrado. Lógico que isso vai gerar uma ansiedade. Principalmente porque às vezes a pessoa que não tá casada, não tem filho, não é que ela não quer. É que ela não foi o momento dela ainda, mas existe aquela pressão das pessoas falando, ah, mas quando você vai casar? Quando que você vai ter filho? Sim. Nem me diga. Nem comente, porque eu escuto isso a cada 5 minutos. E aí? Quando que você vai casar? Cadê o namorado? E cadê o não sei o quê? E aí... É cultural, né? Mas aí eu fico pensando, será que eu só sou a Patrícia se eu tiver alguém do meu lado? Realmente, assim? Eu acho que, às vezes, eu fico me questionando, né? Não, quando eu me separei, eu tive, né, alguns relacionamentos curtos, mas assim, eu fiquei muito tempo sozinha. Comecei a namorar agora, namorar sério mesmo. E as pessoas, todo mundo me perguntava, ai, você não vai arrumar ninguém? Mas você não tem ninguém? Mas você tá sozinha? Tá sozinha há tanto tempo? Por quê? Começam a achar que tem algum problema comigo. Nossa, mas deve ter alguma coisa errada. Como assim? Eu sou esquisita, eu sou exótica. Ai, você deve ser chata. Eu já ouvi isso. Sim, exatamente. Ai, você não deve ser fácil de lidar. Você é muito exigente. Exato, você tá exigindo demais, porque não é possível. Esses dias eu escutei assim, só falta isso pra você, né? Como se não só assim. Se você se resumisse só a isso. Só falta isso pra você, né? Você já estudou, você já trabalha, só falta isso. Aí eu fico pensando, mas será que essa pessoa já passou pela cabeça dela que talvez eu não queira isso? Se eu não quisesse isso, né? Eu ia ficar me sentindo muito mal. Nossa, só falta isso pra mim. Mas você sabe, Patrícia, que isso faz as mulheres criarem eu não digo uma dependência, mas ela vai fazer aquilo só porque alguém tá falando. Não porque ela quer. E aí a chance de entrar num relacionamento problemático é gigantesca. Gigantesca, absurdo. Eu vou me casar com o primeiro que vier aqui aparecer, não importa se ele é bom, se ele não é. É o primeiro que quis casar comigo, porque eu tô sofrendo pressão social da minha família, da sociedade, dos meus amigos. E aí, você acaba aceitando qualquer coisa. Porque o que eu percebo às vezes é assim, é tanta pressão pra pessoa que ela realmente começa em um determinado momento a achar que ela tem um problema. Exatamente. E isso começa a afetar drasticamente a autoestima.
Drasticamente. Isso se a pessoa já não tem um problema Não, de se ela já autoestima. tem um problema, ela só piora. E ela vai. E aí, realmente, ela tá fragilizada. E aí ela cria dependência emocional. Exato. Porque ela quer de qualquer custo segurar aquele marido, namorado, seja lá o que for. E principalmente segurar, isso é muito, muito claro, assim, o que eu vejo nas relações. O fato de segurar, por quê? Porque ela não quer que todos pensem que ela fracassou, a sensação de fracasso. Sim. E de que ela tá sozinha. Eu tive uma paciente que ela tinha 39 anos. Ela morava no interior. No interior, a pressão ainda é maior, tá? E aí, a mãe dela, a irmã, enfim, todo mundo cobrava, os vizinhos, todo mundo que conhecia ela na cidade cobrava. E ela arrumou um qualquer. Extremamente infeliz. Ela ia parar no hospital toda semana com ansiedade. Mas ela estava com ele, porque ela precisava casar, porque ela já tinha 39 anos. E ela nunca tinha sido casada. Então, para a família dela, ela não tinha valor. Como que cuida de uma pessoa dessa? Difícil. Porque não é a pessoa só que está com problema, é a família também. É igual quando atende criança ou adolescente. 90% dos problemas vem da família, não vem da criança nem do adolescente. Com certeza. Entendeu? Como que eu vou chegar para uma mulher dessa e vou falar para ela assim, não, claro que você tem valor. Lógico que a gente tem técnicas para fazer isso. Porém, ela está inserida num ambiente doente, que todo dia a pessoa fala para ela, não, que isso? Você tem que ter um marido. Ah, mas ele é bom. Homem é assim mesmo. Homem é assim mesmo. Odeio essa fala. Andréia, eu ouvi isso na minha vida. Eu também. Homem é assim mesmo. Minha avó falava assim, homem é assim, eles fazem essas coisas, mas a mulher de casa é que tem valor. Eu já ouvi assim, ruim com ele, pior sem ele. Também, é muito Isso eu comum. ouvia de pessoas antigas da família, sabe? Sim, e você sabe que isso vira uma crença. Crença que te limita, porque você escuta tanto aquilo, que aquilo fica na tua cabeça. Aquilo fica na tua cabeça e você acredita que aquilo é verdade. Vira uma verdade. Vira uma verdade. Principalmente, você estudando psicanálise, eu imagino que tudo isso está muito ligado com a infância, né? São Total. pensamentos que vêm de lá da infância. Totalmente. Na maior parte dos nossos problemas hoje vem da nossa infância. Praticamente todos, tá? Vem da nossa infância. Porque a criança, ela não sabe, ela não tem maturidade. Então, às vezes, você como mãe, você faz uma coisa que na sua cabeça é boa, mas a criança não entende como boa. E isso pode gerar uma frustração, pode gerar um trauma para ela. Tá? Às vezes você é uma mãe mais rígida, achando que está dando um limite à educação para o seu filho. Mas a criança não entende dessa forma. E no fundo, tudo o que uma criança precisa é amor e atenção. Né? Aí tem pais, isso principalmente na nossa geração, tá? Não, eu dou de tudo pro meu filho. Material. Não dá carinho, não dá atenção, tá sempre trabalhando, porque quer trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez mais dinheiro. Para não deixar faltar nada em casa, né? Isso é muito comum em famílias que, né, é a geração dos pais que não tiveram muita coisa. Sim. Tiveram a oportunidade de ganhar um dinheiro a mais, de trabalhar e conquistar um pouco mais. E aí eles vão... aquela história que a gente já escutou muito. O que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. Exatamente isso. Exatamente isso. E até o transtorno alimentar também vem disso. A compulsão alimentar vem disso. Porque quando era criança, não tinha muito o que comer. Então hoje come em excesso porque é para compensar o que eu não tinha. Tudo aquilo que... Um dos motivos da compulsão alimentar. Tem outros, mas o maior dos motivos é esse. Eu não tive. Eu já atendi uma paciente com transtorno alimentar que a mãe dela faleceu sem poder comer. Tinha um problema no estômago, né? Morreu com um problema no estômago que ela não podia comer. Então ela comia porque a mãe dela morreu sem poder comer. Então ela tinha que comer. Para compensar. Poxa, minha mãe morreu sem poder comer. Eu posso comer, então eu vou comer. Eu vou aproveitar aquilo que... Exatamente. E aí tá ligado totalmente à infância, ao jeito que você é criada. A gente cria várias crenças. A gente, do 0 aos 12 anos é onde a gente cria a nossa personalidade. Então tudo que você escuta, você vai levar como verdade. É onde você acredita no que as pessoas estão falando para você. Você acredita no que você está fazendo no mundo, né? Então você leva.
muitas crianças. E muitas crianças vêm, ó, de anos, tá? A crença do dinheiro, por exemplo. O dinheiro não traz felicidade. Isso é muito antigo. Isso não Nunca é nem... acreditei nisso, não. Graças a Deus. Ainda bem, né? Glória. Porque é uma coisa que atrapalha, né? Porque o dinheiro traz felicidade. Ninguém vive sem dinheiro. Tá? Ninguém vive sem dinheiro. Ah, dinheiro, outra crença relacionada a dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro é difícil de você conquistar. E aí você é daquela que trabalha, o dinheiro não vem. Por quê? Porque você acredita que dinheiro não é fácil de conquistar. Tudo vem da nossa mentalidade. A nossa mente, ela não entende o que é real e o que é imaginário. Aquilo que você mais pensa é o que ela mais acredita. Se você pensar todos os dias, eu não sou capaz de beber esse copo d'água. Eu não gosto de água, você vai falar todo dia isso para você. E todo dia você vai buscar mais daquilo. Você já reparou que quando você cisma em comprar, eu vou comprar uma blusa verde. Aí você começa a pesquisar uma blusa verde que você goste, que você queira, né? Aí amanhã você vai sair na rua, você vai ver várias pessoas de blusa verde. Aí você fala assim, gente, só porque eu quero comprar uma blusa verde, todo mundo quer comprar também? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, nas vezes em que eu achei que eu tava grávida. Eu começo a ver um monte de grávida. Deus, não. Mas não é porque, né? As grávidas sempre estiveram ali. Você que não prestou atenção. Por quê? Porque você não estava com aquilo na cabeça, você não mandou essa informação para o seu cérebro, para sua mente. Então, quando você manda essa informação para o seu cérebro, ele vai buscar mais daquilo. Por isso que você vê mais mulheres grávidas na rua, mais pessoas com blusa verde na rua. Entendeu? Faz todo sentido. É por isso. Todo sentido. Porque ele busca mais daquilo, então ele chama a tua atenção para aquilo, né? Por isso que você vê mais. Não porque você é um complô contra mim. Falei, gente, é um sinal do universo, não quero, não. Direto a Andrea fala isso. É um sinal. É um sinal. Eu sou muito doida do sinal, gente. Eu acho que Deus tá falando comigo. Calma, às vezes nem tudo nem tudo é sinal. Os sinais existem, mas nem tudo é um sinal. Gente, aí se for um sinal e eu achar que nem tudo é um sinal, e aí eu tô lascada. É difícil de entender isso, eu né? prefiro acreditar que tudo é um potencial sinal. Melhor. E pra gente falar um pouquinho sobre voltando um pouco sobre dependência emocional, eu queria que você falasse um pouco sobre os impactos que a dependência emocional em si causam na saúde mental. Vários, né? A dependência emocional, como eu falei, é um vício, né? A pessoa acredita que ela só é feliz se ela estiver do lado de alguém, tá? E isso não é só amoroso não, tá? Dependência emocional existe de pai, né, de filho, existe de amizade, existe em ambiente de trabalho. São várias coisas, em vários âmbitos, não só no âmbito amoroso. Tá? O mais comum é no âmbito amoroso. Tá? Mas, pasme, tem muita gente também que sofre de dependência emocional pelos pais. Esses caras aí que estão com 50 anos e ainda moram com a mãe e com o pai, isso é uma dependência emocional na mãe e no pai. Sim. Né? Então, foram muito mimados, foram muito paparicados, não sabem se virar. E não querem se virar, essa é a verdade. E os pais criaram dessa forma para justamente se tornarem independentes a vida inteira deles, né? Sim, a maioria das vezes. A maioria das vezes. Porque o pai quer o filho ali para ele. Nem todo pai acha que fez o filho para o mundo. A maioria acha que o filho é dele, enfim. Esse sentimento de posse, de meu filho, eu tenho que cuidar, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Entendeu? E ele tem que estar comigo. Ele me deve isso. Tem que estar comigo, ele me deve isso. Isso é um pouquinho pior, né? Porque é mais pesado, né? É muito difícil. Né? E aí o cara é infeliz, porque o cara não encontra um relacionamento. Porque qual é a mulher que vai aturar, né? Um cara de 50 anos ainda sendo dependente da mãe e do pai. Né? Uma coisa é você morar com a sua mãe e com o seu pai, porque sua mãe e seu pai têm idade e não podem morar sozinho e precisam de ter alguém. A outra coisa é você morar por dependência, porque você quer, né? Que não é o caso. Né? Então, a dependência, agora voltando para o âmbito da mulher, ela desenvolve angústia, ansiedade, depressão, baixa autoestima. Na verdade, baixa mais ainda, né? Porque quem tem dependência emocional já tem uma baixa autoestima. Né? Porque já acredita que aquela pessoa ali nossa, eu não vivo sem ela. Então, a pessoa começa a não saber dizer não. Ela perde, na verdade, a personalidade dela. Verdade. Ela perde completamente a personalidade dela, porque ela só faz tudo para agradar aquela pessoa. Né? Aí ela começa a vestir roupas
que aquela pessoa gosta, não o que ela gosta. Ela começa a frequentar lugares que aquela pessoa gosta, né? Ouvir música que aquela pessoa gosta. Se encaixar no mundo da Se pessoa. encaixar no mundo da pessoa. Ela se diminui para caber no mundo da pessoa, né? Isso tem uma consequência muito séria na tua saúde mental, porque você deixa de existir. Você falta amor por você, né? Falta compaixão por você, falta acolhimento por você, falta você se enxergar. Isso é muito sério, né? É muito sério, é muito sério. Muito sério. E hoje muitas mulheres têm dependência emocional, não são poucas, não. Muitas. Acho que de 80% das mulheres que eu atendo têm algum tipo de dependência emocional. É bastante. É bastante. Mas aí vem daquela sociedade, né, machista e patriarcal que a gente vive, no qual a mulher só é validada se ela tiver um relacionamento. Porque se ela não tiver, ela não... E aí ela começa a desenvolver aí uma dependência emocional para buscar essa validação. E eu sei que é uma pergunta complexa, assim, não complexa, mas difícil de responder, né? Mas como que a mulher consegue sair um pouco desse ciclo, ou pelo menos notar, ter os primeiros indícios de que ela realmente está numa dependência emocional, num relacionamento, seja com familiares ou relacionamento amoroso? Ela primeiro ela tem que aceitar que ela tá ela é dependente emocional de alguém. Que na maioria das vezes a gente não aceita, tá? Eu já vivi dependência, já fui dependente emocional, eu não aceitava. O mais difícil é reconhecer? É reconhecer. É reconhecer que você está dentro de uma dependência. Né? Porque entra a questão do cuidado, entra a questão das crenças. Ah, homem é assim mesmo, homem é ciumento, homem é controlador. Né? Ele gosta de ser o homem da casa, ele gosta de dominar, o homem que domina a relação. E não é por aí. É quando entra essas crenças, então dificulta muito você reconhecer que você está dentro de uma relação no qual existe a dependência. E depois que ela consegue reconhecer, seja com a ajuda de um especialista, né, como você, ela reconheceu. Quais são os primeiros passos para realmente mudar essa situação, assim, que você acha que são primordiais? O autoconhecimento. Ela se conhecer. Ela saber o que ela quer para a vida dela. Por que ela aceitou aquilo. O que ela busca. Né? Porque na maioria das vezes, quem tem dependência, ela está buscando alguma coisa. Né? Geralmente, essas pessoas têm um vazio interno e elas buscam preencher. Então, esse vazio se dá, pode ser pela pressão social, pode ser por algum trauma que ela teve na infância, enfim. Mas na maioria das vezes ela tem esse vazio e ela tenta preencher com alguém, né? Pode ter tido falta de pai, ausência de pai, e aí ela busca num relacionamento o pai que ela não teve, né? E aí ela busca aquele cuidado. Então ela precisa se conhecer para saber por que ela chegou naquele ponto. O que fez ela ter dependência emocional. Eu, por exemplo, quando eu tive dependência emocional, foram por 2 fatores. Umas minhas crenças que me limitavam, porque eu achava que eu precisava estar casada, eu precisava estar dentro de um relacionamento. Eu tinha uma filha pequena e eu achava que, nossa, como que eu vou abandonar, né, meu marido, sair de casa com uma filha pequena? Eu preciso manter isso. E eu ouvia uma frasezinha, mulher inteligente é aquela que mantém o seu casamento, a mulher é o pilar de um casamento. Então ela tem que manter aquilo. E isso ficava martelando na minha cabeça. E todas as vezes que eu pensava em sair daquilo, o que eu pensava? Eu não sou inteligente, né? Porque eu estou largando tudo, eu estou desistindo. Então, na minha cabeça era como se eu estivesse desistindo. E assim como eu, a maioria das mulheres pensam. Elas estão desistindo do casamento. Casamento é difícil. A relação de 2 pessoas é difícil. É o que elas pensam. Então, se ela não se conhece, né? Se ela não quebra essas crenças, eu vivia num conflito. Porque eu tinha essas crenças, mas eu não aceitava. Ao mesmo tempo, eu não aceitava. Eu queria sair daquilo. Queria sair, mas não tinha como. Na época, não era por questões financeiras, não. Porque eu entendo que muitas mulheres ficam por questões financeiras. Porque não se sustentam, porque depende daquele marido, né? Enfim. No meu caso, não foi. Tá? Foi realmente porque eu tinha algumas crenças que me limitavam.
e que eu acreditava que eu tinha que, né? E uma outra crença que era muito forte em mim. Eu não tenho o direito de tirar da minha filha uma família. Ou o pai, a presença do pai. Ou a presença do pai. Só que isso. se você parar para pensar, para você olhar, o pai não está presente. O pai só está ali presente de corpo, porque não faz o papel de pai. Para a criança viver num ambiente tóxico, onde tem briga o tempo todo, é melhor ela não ter o pai presente. E o fato dos pais se separarem não significa que ele não possa ser um pai presente. Ele pode continuar sendo um pai presente. Não deu certo a relação, homem e mulher, o casamento. Não a relação dele de pai com o filho. Né? São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Porém, que a maioria dos homens não sabem distinguir, não sabem separar. Você pode ver que a maioria dos homens, quando se separam da mulher, eles dão uma afastada do filho. É verdade. Grande maioria. Essa questão da dependência emocional, ela gera inclusive a ansiedade, que é um dos maiores males que a gente tem hoje em dia, né, nesse mundo contemporâneo. Me fala um pouco sobre como isso impacta na saúde da mulher, né? Como que são esses sintomas de ansiedade nas mulheres? A ansiedade, ela desencadeia várias funções no seu corpo prejudiciais, tá? Você pode ter dor de cabeça em excesso, né? Dor de cabeça sem fim. Você acorda com dor de cabeça, você dorme com dor de cabeça, você passa o dia inteiro com dor de cabeça. Desânimo. Você vai procrastinar, você não vai ter vontade de fazer as coisas, você vai deixar para fazer no último momento, tá? O excesso de peso vem da ansiedade, porque aí você come as emoções que você tem. Você está triste, você come. Você está alegre, você come. Você está com raiva, você come. Você briga com seu marido, você come. Né? Então, dor de cabeça, dor no estômago, dor de garganta, dor na coluna, isso físico, tá? Porque quando a nossa mente já não aguenta mais, ela joga para o nosso físico. Né? Saturou. Já saturou, ela joga para o físico, porque ela tem que parar você de qualquer maneira. Então, como ela não conseguiu parar pela mente, ela joga para o físico, tá? E aí você desenvolve uma compulsão alimentar, né? Você desenvolve uma frustração muito grande, que é como se você tivesse eternamente infeliz, faltando alguma coisa. Desenvolve a depressão, né? O cansaço, muitas das vezes a mulher fala assim, nossa, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu tô exausta. Eu durmo e continuo cansada. Isso é ansiedade, isso é um sintoma de ansiedade. E como que a gente consegue perceber, às vezes, eu não sei se é possível, porque geralmente quando a gente eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, e eu nunca percebi isso no início, sabe? Uhum. Hoje eu percebo que é super. Tem alguma forma da gente começar a entender os primeiros sinais que a gente está tendo ansiedade? Tem. Ansiedade todos nós temos, tá? Que fique claro. Aquela ansiedade, tem uma ansiedade que é a ansiedade normal de todo mundo. Ah, eu estou ansiosa para chegar sábado porque eu tenho uma gravação para fazer. Essa ansiedade é normal. Ah, eu estou ansiosa porque eu tenho um monte de coisa para fazer no meu dia. Essa ansiedade também é normal, tá? Todos nós, seres humanos, temos um nívelzinho de ansiedade. O que deixa de ser normal quando ela te paralisa. Quando você começa a sentir falta de ar, quando você tem uma síndrome do pânico, por exemplo, quando você não consegue fazer as suas atividades, né? Quando você começa a ter palpitação no coração, quando você começa a ter sudorese, isso é uma ansiedade que não é normal. Tá? E aquela, porque assim, o que eu percebo, eu me lembrei agora assim de situações até de parentes meus, né, meus filhos, enfim, quando estão muito ansiosos, às vezes eles não conseguem dormir. Sim. De tão ansiosos que eles estão. Eu também passava por isso muito na minha adolescência. Às vezes a gente tinha uma excursão no dia e você não pode dormir porque você tem medo de perder o horário. Essa da excursão é clássica. Todos nós. Isso é normal. Essa é normal. Você não conseguir dormir porque você tá ansioso porque algo vai acontecer. Isso, porque aí tem um motivo, tá? Algo vai acontecer. Tá? Porque a ansiedade que não é normal não tem um motivo. Ah, tá, entendi. Ela simplesmente vem. Simplesmente vem. Ah, eu tô ansiosa porque será que vai dar certo? Será que não sei o quê? Ai, será que eu vou conseguir resolver todos os problemas? Tudo tem um se, um será, tá? E tudo é imaginário.
Digamos que o seu filho demorou para chegar em casa. Tá? Você já começa a pensar 1 milhão de coisas. Nossa, essa Andréia Eu- todinha. Obrigada. Tá, conta ela pro nem Brasil precisou que eu falar, preciso nem de um precisou psicólogo. Eu já falei, desculpa. Ela Tá bom. toda. E aí, mas só que você só começa a pensar coisas ruins. Será que ele se acidentou? Será que ele foi atropelar? Essa é uma ansiedade que não é normal. Deus, tô preocupada. Ela todinha. O Alex vai ver isso, ele vai falar a mesma coisa. Ela todinha. Nossa, teve uma situação minha que eu fiquei uns dias off do celular, porque eu tava com vários problemas e tal. E eu falei, tem uns dias que ela não fala comigo, tudo bem, ela não vai nem sentir falta, né? Acho que foi 2 dias, uma coisa assim. Ela tava quase chamando a polícia. Eu chamei todos os amigos delas, eu mandei Ela- mensagem pros pra parentes minha dela que eu família nem conhecia, inteira. pelo direct. Tipo assim, a Patrícia tá Gente, bem. Ela tava passando por momentos difíceis. Na minha cabeça, Já as tava pessoas que passam acontecendo. por situações difíceis e desaparecem, algo aconteceu. Eu tenho que estar ciente porque eu preciso ajudar. Entendeu? Eu quase chamei a polícia. Nossa, realmente. ela quase chamou a polícia na minha casa. Falei, gente, já imaginou a polícia chega, que Não vergonha. passa nunca mais isso. Não, nunca mais eu vou por fazer. favor, agora. Patrícia. É. Manda uma mensagem, amiga, eu não tô bem. Amiga. Hoje eu vou ficar uns dias off. Vou ficar 2 dias off, não Isso, surta, tá? é, Daqui a pouco eu Faz volto. isso com a pessoa Essa ansiosa. ansiedade não é normal. Meu Deus. Entendeu? Porque você criou várias situações na sua cabeça, né? Que não existiam. Que não existia. Ai, gente, Exatamente. Brasil, eu tô toda estragada. Todo episódio a gente fala alguma coisa que a gente tem, você já percebeu? Nossa. Mas meu é bom Deus. que aí já começa a ajudar vocês. Exato. Mas, Ale, você falou uma coisa muito interessante e que eu sinto, assim, em mim também, né? Acho que a maioria das pessoas. A gente descontar na alimentação. Uhum. Ou ela está extremamente... Ou eu como muito pra... eu quero comer tudo que me dá vontade. E aí, é lógico que não me dá vontade de comer uma salada. Me dá vontade de comer Carboidrato. um belo de um chocolate, Sim. um bolo bem recheado, um salgado, uma coxinha, um negócio assim. E às vezes eu fico sem vontade de comer nada. Porque eu tô muito ansiosa, às vezes, por uma coisa que vai acontecer e tal. Mas a gente vê que tem muita ligação, né? A mulher com a alimentação e com o sedentarismo, que muitas vezes a gente não consegue nem levantar da cama para fazer um exercício, a gente precisa, né? Precisa. Para poder realmente colocar as coisas em ordem, né? A nossa casa em ordem, que é o cérebro. Mas fala um pouquinho mais sobre essa questão da compulsão alimentar, da alimentação da mulher. E como é difícil a gente equilibrar, porque realmente é, né? É difícil. Nós, mulheres, nós somos cíclicas. Então, a gente sofre com os nossos hormônios. Se você parar para olhar, a gente tem poucos dias no mês que a gente está normal. Poucos dias normais. Isso é verdade. Eu sei, Isso é eu sei. E eu uso isso como álibi. Eu sempre uso isso como álibi pra todo mundo. Me respeita. Ela joga Sempre. aquela cartinha sempre. Não, mas poucos dias que somos Eu normais. sei. Eu fiz um story uma vez falando sobre isso, gente. Então, assim, eu tenho álibi. Mas é verdade, tá? São poucos os dias que a gente está sem nenhuma influência de nada, né? E isso já atrapalha, tá? Já atrapalha. Tanto que quando a gente está no período de TPM, a gente tem vontade de comer mais, a gente tem vontade de comer doce, porque a nossa energia baixa. É só por isso. Quando a gente está no período de TPM, a nossa energia baixa, normal, todas nós mulheres passamos por Eu isso. sinto um sono absurdo. Sim, sono, aí você realmente não quer ir à academia, você não quer fazer atividade física, Não sinto vontade de fazer nada. De nada. E É. assim, zero vontade de comer comida, viu? Não vou É. mentir, não. É vontade de comer coisa que... Calórica, Uma draga. porque o açúcar, o carboidrato, a gordura, ela te dá um up, né? Ela te dá uma sensação de prazer instantânea. Quando você está com a sua energia baixa, você busca o prazer, porque aí você se sente melhor. É através da comida. Por isso que a gente come as nossas emoções, para sentir o prazer. A diferença, como que você vai me perguntar, mas como que eu identifico isso? Você come por tudo. Nós, seres humanos, já temos o hábito de usar a comida para tudo, né? Comida é para celebrar, comida faz parte da nossa vida, né? Só que a gente não enxerga a comida como um nutriente. A gente enxerga a comida como uma recompensa.
Na verdade, a comida não é uma recompensa. A comida é só para nutrir o seu corpo. Ela não pode ser uma recompensa. Eu estou feliz, eu fechei um grande negócio. O que a gente faz? Vamos sair para jantar. Por que a gente não sai para fazer outra coisa? Por que a gente não sai para ir no teatro? A gente até pode sair para jantar. Mas por que a gente não come coisas saudáveis nesse jantar? Porque a gente está buscando prazer. Está buscando a recompensa que a comida traz. É verdade. Eu lembro do dia do lixo, que a gente usa nas Nossa, dietas. eu fazia isso. Aí eu como certinho a semana inteira. Chega no domingo, nossa, hoje é meu dia. Hoje eu vou... Mas aí você não uma come recompensa. uma refeição livre, você come todas as refeições livres, o dia inteiro livre. Olha, eu vou falar pra você que funcionou. Pra mim, o dia do lixo funcionou. Porque eu era muito regrada. Eu fazia uma dieta de 2.200 calorias por dia. E eu fazia atividade física todo Todos os santo dias. dia. Porque não tem jeito. Os dois têm que andar juntos. Tem. E eu fazia. E realmente, assim, era de segunda a sábado. Eu regradinho. Maravilhoso. O domingo, eu tava com as crianças, né, gente? Eles querem ir no McDonald's. E eu falo, gente, eu vou comer também. Comia. Era o único lanche que eu comia? Era. Depois eu comia uma salada, eu comia outras coisas. Mas eu tinha... Aí, mesmo no dia do lixo, eu tinha que me policiar. Sim, era uma refeição livre, Uhum. não um dia inteiro. Exatamente. Não, no meu caso é o dia inteiro. Calma, você tem que se policiar. Não é, você não Exatamente. tá, né, oba-oba, querida. Então, mas o problema é que meu cérebro não entende isso. Tipo, eu Porque já você comi... comer uma refeição livre, tá ok. Nós somos 80% do que a gente come. Os 20% não vai fazer diferença. Então, essa refeição livre aí, um dia no McDonald's, uma refeição no McDonald's, não o dia inteiro você comendo Sim. McDonald's. Vai fazer parte dos 20%, que não vai fazer diferença. Sabe que eu tenho uma coisa que eu acho que... Não sei se a maioria das pessoas tem isso, que sofrem com problemas pra fazer dieta. Mas assim, comi uma refeição errada. Então vamos supor, eu fiz o café da manhã certinho, o almoço eu almocei errado. Na minha cabeça, eu já almocei errado. Pra que eu vou comer o resto do dia certo? A maioria das isso é pessoas muito fazem errado. isso. É. Mas muita gente pensa assim, não é possível que só Muita eu penso gente assim. pensa assim. Não, muita Galera, gente. deixem nos comentários se vocês pensam assim. Como Muita gente favor. faz isso. Eu já pensei assim também. Eu já fiz isso. Sabe o que eu fazia? Como eu tive problema com transtornos alimentares, eu fui viciada em remédio para emagrecer durante muitos anos. Remédio para emagrecer e laxante. Sério? Durante muitos anos. Muitos anos. Eu só parei quando eu engravidei. Caramba. Eu parava, aí eu engordava. Aí eu voltava. Aí eu engordava. Eu parava, eu engordava. Vivia no efeito sanfona. Porque a minha mentalidade não tinha mudado. Então eu buscava comida sempre que eu sentia vontade de ter prazer. Né? Minha vida era um caos, lembra que eu falei aqui? Então, aonde que eu descontava? Na comida. Né? Então, qual é o pulo do gato, digamos assim? Você tem que trocar o prazer. Você tem que ter prazer em ver o seu corpo do jeito que você gosta, não em comer. A comida tem que ser para você só para te nutrir. Nutrir o teu corpo. Eu tenho prazer em me ver mais magra, eu tenho prazer em me ver mais leve, eu tenho prazer em entrar numa roupa X. Eu tenho prazer quando eu encontro alguém e as pessoas falam, nossa, Patrícia, nossa, Andréia, como você está bem? Isso tem que te dar prazer. E não o fato de você comer. E também tem uma coisa de você não ficar se comparando, né? Com os Também, por resultados favor. imediatos de remédios milagrosos, ou até mesmo uma pessoa, ela tem um metabolismo às vezes mais acelerado, ela emagrece mais rápido. Tem que respeitar o processo no teu Cada um tempo. tem seu tempo. Exatamente. Porque se a gente se cobra, a gente acaba desistindo. Se a gente se Exato. compara, aliás, a gente acaba desistindo. Exatamente. Eu recentemente entrei num processo de mudança de mentalidade, que foi até que me deu gancho de criar uma mentoria, que eu vou estar lançando ainda esse ano. Eu perdi 10 quilos de maio até dezembro. Se outras pessoas podem falar assim, mas demorou muito, em 10 quilos eu consigo perder em 2 meses. Só que eu respeitei o meu tempo e o meu processo. E a gente sabe que não é fácil. Se despedir da comida não é fácil, porque a comida tem uma função importante na nossa vida, ela é a nossa amiga. Quando você está triste, é a comida que te faz companhia. Quando você está lá na sua cama chorando, é a comida, é o sorvete, é o chocolate que te faz companhia. Então, ela tem uma função importante na sua vida. E é difícil você se despedir dela. Desvincular. Desvincular. Eu já tratei pessoas com transtornos alimentares que quando a gente fala isso, a pessoa começa a chorar. Fala assim, realmente, a comida é muito importante para mim. A comida é minha amiga. E é.
Até nos momentos de crise, de TPM, tudo a gente vai... Tudo é, uma a gente é porque é uma vai- fuga, né? É uma fuga. É literalmente uma fuga. Eu não tô bem. Quem nunca terminei um relacionamento, vou ficar em casa deitada no sofá com um pote de sorvete ou uma panela de brigadeiro de colher? Gente, Todas eu acho que eu nós. sou muito estranha mesmo, porque a primeira coisa que eu faço é cortar o cabelo. Também tem isso. Quer Eu termino a mudar? relação, eu corto o cabelo. É, mas a maioria das pessoas ficam deitadas e depois de uma semana nesse caos aí ela vai lá e muda, corta o cabelo, aí faz mudanças radicais. Aí quer emagrecer, aí entra pra academia, aí é diferente. É bom porque motiva a mudança, desde que com consciência, né? Exatamente. E que siga, né? Porque acaba que dá 2 minutos ela encontra novamente um outro amor da vida dela e aí ela começa tudo de novo no ciclo. Mas tudo que é ao extremo é um problema, né, Andréia? O que é muito é um problema e o que é pouco é um problema. Tudo na nossa vida a gente tem que manter um equilíbrio. Exatamente. Falando de mentoria, você está fazendo uma mentoria, é isso agora? Isso, é. Sobre Eu tô emagrecimento. sobre emagrecimento. Eu tô usando a minha experiência, tá? Óbvio que não foi só com mudança de mentalidade. Teve uma mudança de alimentação, atividade física todos os dias, né? Como a gente falou de sedentarismo, eu queria só complementar. A atividade física hoje, ela diminui em 1,5% o uso de medicamento para ansiedade e depressão. Então, se você faz atividade física regular, você tem menos tendência a tomar remédio para ansiedade e depressão. Você consegue controlar mais isso. E aí, baseado nisso, nessa minha experiência, eu tô montando, estruturando uma mentoria, né? O nome dela é Mente Leve. Para você aprender a lidar com a sua mente. Né? Então, nela vão ter várias técnicas de programação neurolinguística para te mudar as suas crenças com relação à comida. Né? Se você acha que a comida, eu preciso comer tudo que eu vejo na minha frente porque quando eu era criança eu não tive. Então, você precisa mudar essa crença. Então, vai ser exatamente sobre isso, em cima disso. Atualmente, eu tenho parceria com uma nutricionista e um personal. Eu participo de alguns desafios que eles fazem, mas essa mentoria vai ser só voltada para a mentalidade. Não vai ter alimentação nem exercício. E ela vai ser voltada só para as mulheres? Só para as mulheres, que são as que sofrem mais, né, com excesso de peso. Né? E a mulher é a que mais se incomoda com excesso de peso. O homem não se incomoda Porque tanto. também a sociedade cobra bem mais da mulher, Lógico. o excesso de peso. Porque assim, né? Não basta, né? Não, Todo o resto. não basta ela ter que ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, um excelente profissional. Ela também tem que ir à academia, estar linda, né? Sempre bonita, cheirosa, maquiada, com um corpo perfeito, né? E disposta. Disposta, bem importante. E sempre sorrindo. E sempre Porque sorrindo. sorrir é, né, o carro-chefe, assim, abre portas. E você tem que estar sempre sendo exatamente. simpática. O dia tem que ser lindo para todo Exatamente. mundo todos os dias. É isso aí. É bem por aí. Realmente. E você comentou uma coisa muito interessante ali, das redes sociais, né, no começo da nossa conversa. Uhum. E aí eu fiquei pensando aqui agora, como que a gente lida com essa idealização? Que é uma idealização. No Instagram, no TikTok, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo tem uma vida... Todo mundo tá na academia todos os dias. Eu falo, Sim. gente, ninguém tem um imprevisto. Não é possível. Não, ninguém... Ninguém tem um imprevisto, porque todo dia essa pessoa treina, essa pessoa faz... Ótimo, quem consegue, lindo, maravilhoso. Mas assim, vamos ser sinceras que tem pessoas que não conseguem Sim. manter essa rotina, essa coisa toda. E aí entra a culpa. Porque eu vejo Isso. que o outro consegue e eu não consigo. Por que que eu não consigo? Isso. E aí você começa a se comparar. Como que a gente faz para tentar lidar com isso? Primeiro, entender que quem está ali no TikTok, né, nas redes sociais, ela tem uma vida pública, que eu não tenho. Provavelmente ela ganha para isso, Ela ganha né? para isso, exatamente. Eu não trabalho com o meu corpo, então eu não tenho que ganhar isso. Né? Então eu não tenho que fazer isso. Então a rotina de vida dela é diferente da minha, da sua, da dela. Cada pessoa tem uma rotina de vida. Cada pessoa tem oportunidade diferente. Cada pessoa vive num âmbito diferente. Né? Cada pessoa tem criação diferente. Tá? Tudo isso influencia. Se hoje eu chegar para você e falar assim, se você não teve o hábito de fazer atividade física desde criança, muito provavelmente você não gosta. Né?
Muito provavelmente você... calada, tentando Vou não me ficar- manifestar. Vou ficar quieta. Porque se você teve esse exemplo, você vai gostar. É verdade. E se você não gostar, você vai fazer. Tá? A não ser que você realmente não queira, e também tá tudo bem, gente. Não é um problema você não querer, tá? Só que as pessoas precisam encarar a atividade física hoje não como estética, e sim como saúde, Qualidade de vida. qualidade de vida, bem-estar, estilo de vida, né? Então você precisa começar a mudar pequenos hábitos, né? E parar de se comparar, porque cada pessoa é de um jeito. Você vai lidar de um jeito, eu vou lidar de outro, ela vai lidar de outro. Você pode pegar o mesmo problema, tá aqui, esse problema aqui. Ela vai resolver de um jeito, você de outro e eu de outro. É verdade. Entender exatamente isso, que cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa tem as suas experiências, cada pessoa vai agir de uma forma. Não é porque a Andréia vai para academia todos os dias que eu tenho que ir. Eu sou eu. Às vezes eu gosto de dança, às vezes eu gosto de uma outra coisa. Eu vou falar, eu só consegui emagrecer de fato fazendo dança. Academia, esteira, não é pra mim. Não. E tá tudo bem. E existem vários exercícios, várias atividades físicas, gente. Não tem só academia, né? Existem várias coisas, dança, você pode andar de patins, você pode andar de skate, você pode pular parkour, várias coisas que você pode fazer. Não existe, você não precisa ficar presa ali. Né? Você pode fazer na sua casa, se você tem vergonha de ir a uma academia. Você abre as redes sociais aí, você vê um monte de gente. Eu emagreci em casa, fazendo exercício em casa. Um monte de gente oferecendo, né? Até de graça tem, desafio de graça. Tem. Vários vídeos gratuitos que você possa acessar, você pode fazer. Você E- faz e- uma caminhada na rua, qualquer coisa, mas que você se sinta confortável. E no caso, assim, dessa comparação em excesso, a gente sabe, é muita informação e as pessoas são bombardeadas pelas redes sociais de faça isso, faça aquilo, olha como eu perdi tantos quilos em 3 dias, e essas coisas milagrosas. Às vezes não é melhor fazer um detox de rede social? Com toda certeza. Ou então você escolhe uma pessoa que combine com você, você vai lá, olha a rede social, eu gostei do perfil da Andréia, eu gostei do conteúdo da Andréia, eu vou me levar como base a Andréia. Esquece todo o resto. Como inspiração. Como inspiração, tá? Na psicologia, aliás, na programação neurolinguística, a gente chama isso de modelagem. Eu vou me inspirar em você. Eu gostei do estilo de vida da Andréia, eu acho que eu posso ter o mesmo estilo de vida que ela. Ela tem um estilo de vida que eu gostaria de ter. Então, eu acho que eu vou começar a olhar como ela faz para eu aprender, já que eu quero esse estilo de vida para mim. Uma inspiração e não uma comparação. Importante que talvez a rotina dessa pessoa que vai ser minha inspiração tenha um pouco de ligação com a minha. Exatamente isso, Porque que fique claro. Porque se a pessoa tiver uma vida que, né, tipo, não pega um ônibus, nada contra quem não pega um ônibus, mas assim, que não pega um ônibus, que não fica, Não, né? sim, tem que ter um estilo de vida parecido. Próximo. Isso. Eu gostei do perfil da Andréia, porque a Andréia tinha um estilo de vida como o meu e ela conseguiu mudar. A Andréia já foi gordinha e hoje ela conseguiu ter um corpo legal. O que ela fez para ter isso? Qual foi o estilo de vida que ela adotou? E aí sim você se inspirar nela, na história de vida dela. E não você querer ser ela. Né? O que acontece hoje é as pessoas quererem ser igual. E aí as doenças de saúde mental estão explodindo. Cada vez mais. Cada vez mais, porque é a comparação. Eu posso dizer para você, eu costumo dizer isso para os meus pacientes, a comparação hoje é um dos maiores males da humanidade. E isso acaba gerando até ansiedade. Tudo acaba voltando para ansiedade. Exatamente. Tudo acaba voltando para ansiedade. Gera uma ansiedade e gera uma depressão. Porque aí a gente volta pro distúrbio alimentar, porque a pessoa tá ansiosa de ver as pessoas lá emagrecendo, isso eu não aquilo. consigo. Eu não consigo, quer saber, desisto e volta a comer e entra naquele ciclo. Mas tem uma outra questão também, tá? Qual é a tua autorresponsabilidade nisso? O que você realmente está fazendo para conseguir As isso? pessoas acabam sempre colocando a culpa no outro e se querem se eximir da autorresponsabilidade. Exatamente. Fulaninha lá na rede social, ela conseguiu. Tá, mas por que eu não estou conseguindo? O que eu estou fazendo de diferente? O que eu estou fazendo de errado? Ou o que eu estou deixando de fazer? E aí a gente entra também numa questão que assim, ela faz isso porque ela tem tempo. Porque ela tem dinheiro. Porque ela tem uma pessoa que vai cozinhar pra ela. Sempre tem uma desculpa pra Sempre.
falar que ela não vai conseguir fazer isso. Exato. Sempre, sempre, sempre. Porque ela se sente o quê? Inferior. Aí entra a baixa autoestima. Ela tem a autoestima baixa, então ela se acha que ela não é capaz. A fulaninha é capaz porque a fulaninha tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Só que existe atividade física que você pode fazer sem ter dinheiro. Você vai caminhar na rua. Vai caminhar. Caminhar é tão bom quanto. Caminhar eu digo que é uma terapia, é uma higiene mental. Quando você está caminhando, é o seu momento com você. Você pensa 1000 coisas ali, você resolve 1000 problemas ali. É até mesmo a alimentação, gente. A nossa alimentação, a alimentação do brasileiro, ela é muito rica. E se a gente fizer se alimentar regradamente, em pequenas porções, e não aquele pratão, sabe? Comer compulsivamente. A mastigação também é muito importante. Tudo isso já vai fazer com que você tenha o efeito de emagrecimento. Sim. Não são receitas mirabolantes, com ingredientes caríssimos. Não, o básico funciona. Porque lá na época da nossa avó, não tinha a quantidade de pessoas obesas que tem hoje. E o que elas comiam? Básico. Arroz, feijão, lá um legume, verdura e uma proteína. Era o básico. Se você come hoje isso, você vai emagrecer. O que faz você engordar não é a comida, é a qualidade da comida. E a quantidade. E a quantidade. E a quantidade. É exatamente isso. Agora vamos refazer nossa dieta, André. Olha, vamos lá. Vamos lá, né? Ale, pra gente ir caminhando aí pro final, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente. Você vai ter a mentoria agora, você falou bastante dessa questão. Juntando tudo, a gente vê que é uma somatização de problemas que as mulheres hoje têm que lidar e precisam lidar, porque elas querem, né, se encaixar ali também no ambiente de trabalho, em casa. E é tão difícil, às vezes não se sentem acolhidas, não Sim. sabem como pedir ajuda ou como procurar ajuda, porque tudo volta para a ansiedade, como a gente conversou Sim. agora. Tudo acaba, né, voltando ali para a principal doença do século, né, que é a ansiedade. Então, deixa alguma dica assim para as mulheres que estão assistindo a gente. Eu acho que o principal é elas entenderem que elas não estão sozinhas, né? Que existem muitas mulheres passando por muitos problemas assim como elas e que não é uma vergonha, não é um desmérito, não é feio, né? Porque às vezes as pessoas têm vergonha de estar passando por tudo isso e de pedir ajuda. Isso é o principal, vergonha de pedir ajuda. Para que não tenham vergonha, sabe? Porque existem profissionais para isso, para ajudar. E a gente não está lá para julgar, para criticar, a gente só está para ajudar, né? Então, porque eu não quero contar para ninguém, porque eu não quero que ninguém saiba da minha vida. Sim, mas aí vão passar anos e anos e anos e você vai continuar ali, parada, estagnada, infeliz. Todas nós viemos ao mundo para ser feliz, tá? Nós, mulheres, a gente tem a dádiva de gerar vidas. E só as deusas geram vidas. Então, nós somos deusas. Então, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser poderosa, a gente tem que ter tudo que a gente sempre quis. Ser tratada com dignidade e não com a falta de respeito que às vezes a gente é tratada. Para que elas não aceitem essa falta de respeito. Para que elas se priorizem e se amem mais. Porque enquanto a gente não se amar, não vai ter ninguém que vai nos amar. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo para as mulheres. Maravilha. Ale, muito obrigada. Obrigada a vocês. E, Ale, eu quero antes só perguntar uma coisa para você. Você atende em todo o Brasil, é isso mesmo? Atende isso, online? Meu atendimento é online, tá? E aí isso me possibilita que eu atendo pessoas no Brasil inteiro. Tem aqui em São Paulo, tenho em Porto Alegre, Bahia, Manaus, Paraná, enfim. Tem Brasil todo. Brasil todo. Isso. Para seguir você? Meu Instagram é Ale, com 2 L's, Nunes, PSI, de psicanálise. Tá? Maravilha. Muito obrigada, Lê. Foi um prazer tê-la aqui. Prazer foi meu. De verdade, eu adorei. Ai, mesmo que bom. porque Eu me também identifiquei adorei. com
todas as coisas que você falou. E eu preciso realmente para terapia. Muito obrigada. Obrigada a você. Espero te ver novamente aqui mais algumas vezes. É só me convidarem. Com Eu toda já certeza. falei com a Paty que em Sim. março, se quiserem, eu volto. Com Então, certeza. convidadíssima já. Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, Ponto de Entrevista. E a gente se vê na próxima. Até lá. Até.